Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Levítico capítulo 2, as ofertas de manjares. Quando uma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-las aos filhos de Arão, os sacerdotes, uns dos quais tomará um punhado dela, da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Interessante aqui quando fala sobre a oferta de manjares. Ontem nós vimos sobre o holocausto, agora nós vamos ver sobre a oferta de manjares. Amém? Quando uma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a ideia de diferentes tipos de oferta ensina que tudo no universo criado pertence a Deus. O indivíduo deve pegar uma parte daquilo que ele separou como santo para o Senhor em reconhecimento da bênção divina na criação de Deus. Amém? Então é importante o cristão entender que tudo na sua vida pertence a Deus e ele deve viver para Deus. Amém? Então, nós podemos observar aqui que as ofertas de manjarem, em hebraico, mishá, são uma oferta de tributo feita a fim de garantir ou manter o favor divino, indicando que os frutos do trabalho de uma pessoa devem ser dedicados a Deus. Você tem feito dedicações dos seus frutos do seu trabalho? É bem verdade que hoje nós não ofertamos mais nem oferta de manjares, nem ofertamos mais holocaustos, mas isso aqui vão ser sombras de como nós vivemos a nossa vida hoje. Amém? Então, o holocausto era aquele animal que seria queimado, né? Era o mais comum dos sacrifícios, sendo oferecido 2 vezes por dia, de acordo com as instruções meticulosas desse capítulo, ou seja, do capítulo 1, né? Incluía touros, ovelhas, cabras, pombos e rolas. O animal inteiro, exceto a pele, era queimado no altar. Eu já falei sobre isso aqui no capítulo comentado de ontem. Hoje nós estamos vendo a oferta de manjares. Apenas um punhado das ofertas de manjares era queimado. O restante seria de Arão e de seus filhos comerem. Flor de farinha e azeite eram os principais ingredientes e poderiam ser cozidos de uma dentre 4 maneiras. Oferecidos 2 vezes por dia, era um tributo de consagração a Deus e também servia de sustento ao sacerdócio levítico. Pré-anunciava a doação do próprio cristão na consagração diária de sacrifícios a Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então Jesus, ele morreu em nosso lugar, né, cobrindo e apagando os nossos pecados. E hoje nós devemos viver uma vida dedicada a Deus. Amém? Então Levítico é um livro em serviço. Tem muito a dizer para o crente sobre como Deus quer que o ministério espiritual seja conduzido, ou seja, como cada crente é chamado a ser uma pessoa que ministre. Essas diretrizes são extremamente importantes, amém? Então, através dos dízimos, através das ofertas, através da dedicação do seu tempo no serviço na igreja local, aonde você congrega, você está consagrando-se a Deus, você está servindo a Deus, amém? Então, alguns conselhos. Sirva ao Senhor com o melhor de seus esforços. Cuide para que seu ministério não tenha os defeitos do orgulho, ambição egoísta ou falta pessoal de sacrifício. Amém? Então é importante você separar tempo para servir a Deus. É importante você separar dinheiro para servir a Deus. É importante você separar da sua habilidade para servir a Deus. Amém? Absorva todo o ministério com oração contínua, ou seja, representa o incenso. E seja cheio do Espírito Santo, representado aqui pelo óleo, enquanto engajado em qualquer atividade no ministério. Você é uma pessoa engajada, comprometida com a sua igreja local? Você é um crente que ajuda o seu pastor,
o seu líder de departamento na construção da igreja local? Ou você é uma pessoa que somente frequenta? O conselho que eu lhe dou e o que nós vamos ver aqui em Levítico com as ofertas é que isso era necessário ser feito de forma diária, às vezes pela manhã e pela noite. Amém? E nessa, vamos dizer assim, nesse serviço a Deus, o povo de Israel também acabava suprindo as necessidades que os levitas tinham e mantinham o templo, nessa época o tabernáculo de Moisés, né, em operação, em serviço contínuo, em incenso contínuo, em sacrifícios contínuos, e isso já representava, né, o substituto que Deus aceitava para que abençoasse o povo. Às vezes nós olhamos para esse sacrifício, nós pensamos assim, rapaz, Deus quer verdadeiramente ver sangue, mas na verdade não é isso. Deus deseja abençoar o povo, mas não existe, vamos dizer assim, a bênção sem o derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão, será a vida pela vida. A alma que pecar, essa morrerá, mas através dos sacrifícios, através dos holocaustos, o pecado do pecador era transferido para o animal, vamos dizer assim, inocente. E quando esse animal inocente, ele era imolado, o sangue dele era derramado, Deus poderia abençoar e inocentar o pecador culpado sem ser injusto, porque a característica do justo é a justa justiça. E Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá, o salário do pecado é a morte, amém? Mas através desse sacrifício, Deus já estava pré-anunciando o sacrifício perfeito que viria na plenitude dos tempos, amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses sacrifícios aqui prefiguravam Cristo no holocausto e os sacrifícios de manjares prefiguravam o serviço que o crente deve ter em devoção, amém, a Deus. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Evite misturar atividades espirituais com carnais na conduta de seu ministério. Deus abomina essas misturas. Não incite os imaturos a entrar prematuramente no ministério. A fertilidade a longo prazo pode ser limitada. Então é muito importante as pessoas que vão servindo a Deus, elas irem servindo aos poucos e aprendendo a servir com substância, né? Com robustez, com fidelidade, né? De forma sólida, amém? Não sendo colocado de forma precipitada, né? Porque não é a forma como você começa a servir, mas é na forma como você continua a servir e principalmente como você acaba nos seus dias para servir. É importante nós observarmos o apóstolo Paulo, né? Ele completou a sua carreira, ele não ficou pela metade na sua carreira. Quantas pessoas não iniciam bem e ficam pela metade na sua carreira? Quantas pessoas não desistem da sua carreira? E Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode mais olhar para trás. Ele tem que ir até o fim no seu serviço a Deus, custe o que custar. Então esteja constantemente pronto a servir, a testemunhar sobre sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é importante que você, ao ministrar, ao liderar na casa de Deus, ministre, lidere com mansidão, com bondade, com humildade. A liderança severa e despótica deturpa o caráter e a natureza de Deus. Amém? Então Deus deseja que nós sejamos seus imitadores no serviço à congregação, no serviço à igreja local. E nós vamos ver muito disso, né? A respeito dos sacrifícios, e é importante você ler, amém? Aqui no versículo 14 de Levítico capítulo 2 diz assim, se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeites sobre ela e por cima lhe porás incenso, é a oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É a oferta queimada ao Senhor. Amém? Então nós precisamos viver nossa vida como uma oferta sacrificial ao nosso Senhor.
Se você não está vivendo assim, reveja seus conceitos, seus valores, procure estudar a palavra de Deus, procure desenvolver a sua vocação celestial. Tenha cuidado de você mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Então leia a sua Bíblia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e eu creio que nós estamos aprendendo muitas coisas através da leitura do livro de Levítico. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.